Estamos iniciando mais um Lições de Concurso, um bate-papo aqui, sempre com um aprovado, para mostrar a trajetória dessa pessoa, para que você possa se inspirar e saber o que é que essa pessoa fez de bom para você aplicar na sua vida. Hoje eu estou aqui com a promotora de justiça, Luciana Duarte, aqui em Sergipe. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, Gerson. Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite. Luciana, a gente vai entrar na sua história, saber mais sobre você, mas eu gosto de começar com uma pergunta, assim. Foi que mais te angustiou na sua história, nos seus estudos para concurso? Na minha história de concurseira, eu acho que era a rotina de estudo mesmo. Era? Como é que era a sua rotina? Não era fácil estudar. Você considere que eu passei no concurso nesse do MP, que foi o concurso que eu parei de estudar há quase 15 anos. Eu vou fazer 15 anos de carreira. Mas eu acho que era a rotina maçante mesmo de estudo, a conciliação de trabalho com estudo, a angústia e a incerteza de que você não sabe quando vai passar, os momentos... Eu digo que estudar para concurso é uma montanha-russa. Quando o carrinho está embaixo, você se questiona, será que eu vou passar mesmo? Será que eu tô no caminho certo? E digamos que no meu tempo eu acho que era um caminho mais solitário do que hoje. Perfeito. Sabia que eu acho que 99% do que eu conversei, a minha angústia é incerteza. Assim, tem elementos, mas se você aperta e espreme, é difícil lidar com o incerto, né? Com o que você sabe, com o que você não sabe se vem. Mas sonhar e ter meta é isso, né? Perfeito. Eu gosto de começar com essa pergunta, porque eu acho que é a pior. Sim. Mas como é que foi o seu começo, assim? Por que que você decidiu concurso público, começou a estudar para direito? Então, eu tomei essa decisão ainda na faculdade. Eu tinha um grupo muito estudioso, muito engajado de amigos na faculdade. Eu sou oriunda da UFES e de um tempo da UFES que a gente não tinha muito divertimento, não tinha muita opção que não fosse estudar. Eu sou do tempo da UFES, quem é da UFES vai saber, em que nos intervalos a gente ficava num trailer que chamava Lodinho. Sim. Não sei se você já ouviu falar, sim. Mas a gente não tinha muito... Então, éramos focados realmente no estudo. E em um dado momento, alguém que não fui eu, do meu grupo, sim, mas está chegando a hora da gente se formar e o que é que a gente vai fazer da vida? E quem queria trilhar o caminho da advocacia já tinha isso muito bem definido, já tinha feito estágio nessas áreas, em escritórios de advocacia. E eu sempre fiz estágio no MP. E eu disse, não, eu quero o Ministério Público. Mas quando eu comecei a estudar para concurso, eu pensei, eu não posso ficar só querendo só o Ministério Público. Eu tinha uma restrição autoimposta, que eu não fazia concurso fora nem tão longe, porque eu não queria, por razões pessoais, à época familiares, eu já era casada, e eu não queria me afastar do estado ou não ir para muito longe. Então, eu coloquei na cabeça, eu não posso dizer que eu quero ser promotora no estado de Sergipe. Foi o que eu sempre quis, mas eu não sabia se isso ia acontecer para mim. Então, eu sabia que eu queria concurso, decidi que queria concurso e aí adiantei minhas matérias na faculdade para no último semestre fazer só a monografia e já começar a me dedicar à carreira de concurseira. Então você era uma aluna, podemos dizer, estudiosa. Então, Gerson, eu acho que eu era dedicada, mas eu nunca fui nem a melhor nem a pior aluna da minha turma. Eu não era nem a melhor nem a pior. Eu era uma aluna dedicada, mas normal. Eu não era nem tida como aquela aluna inteligentíssima ou é a melhor da sala. Não. Eu lembro que, pelo menos a lembrança que eu tenho, assim, da Universidade Federal e da Universidade Particular, que na Universidade Federal é tipo, os alunos buscavam mais a informação. O professor não... A gente tinha aquela noção de que na Universidade Particular o professor precisava destrinchar tudo, porque o que ia cair na prova. E na Universidade Federal era mais tipo, ele dava a informação e na prova poderia vir qualquer coisa que estava dentro daquele cronograma. Era assim mesmo? Então, eu não tenho como fazer esse comparativo, porque eu não acompanhei a Universidade Federal, ou a Universidade Particular, digo. Mas, então, assim, mas eu tô falando da minha parte, porque eu também não sei da Federal, mas você sentia isso? Eu acho que o fato de você estar ali, que eu sentia do meu ambiente é que o meu ambiente impunha essa dedicação.
eu tive uma ambiência universitária muito boa nesse sentido. Não sei só se foi pela universidade, pelo fato de ser Universidade Federal. Eu acho que foi pelo meu grupo de pessoas mesmo. Aquela minha turma. E a UFES você tem muito isso. Você entra com aquelas pessoas e se você segue aquele programa universitário, você sai com aquelas pessoas. A quantidade de alunos é menor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigos muito próximos, hoje já profissionais também, que vieram da UNIT, que são muito bons. E que eu acredito que tenham tido uma ambiência universitária também muito boa. Eu hoje tenho convicção de que depende muito mais do aluno do que do local que ele estuda em si. Mas a minha experiência foi essa, assim. Eu tenho o meu grupo de amigos da faculdade e, em sua grande maioria, se encaminhou logo. Eu digo isso porque, pelo que eu lembrava, assim, as histórias que se falavam, é que, tipo, professor da universidade particular, eu vi isso, que eu estudei na UNIT, ele dava a matéria toda e o aluno até vai reclamar. Não falou isso na aula, então não pode cobrar. E eu tinha uma... que eu conheci da Universidade Federal, era assim, não, professor, mas qualquer coisa que tivesse naquela matéria no livro, então me parecia que o pessoal da Federal, tipo, buscava mais, assim, fora, né? Eu acho que isso foi bem do perfil da minha turma mesmo. Sim, né? Eu tive professores, excelentes professores. Eu tive na UFES, eu fui aluna de Carlos Brito, fui aluna de Carlos Augusto, fui aluna de Eduardo Matos. E assim, eu tive bons professores na universidade. E eu acho que a gente buscava mesmo, assim. Eu sempre tive isso de buscar e do meio Ou seja, da faculdade... aprofundar em casa mais. Isso. E do meio da faculdade para o final, a minha preocupação, e eu acredito que era da grande maioria das pessoas que me circundavam, era, tá, mas isso vai acabar. Essa vida de estudante vai acabar. E o que é que a gente vai fazer? Então, eu trabalhava durante a faculdade, eu já... No tempo que o Ministério... toda a minha história é no Ministério Público. Então, meu primeiro estágio foi no Ministério Público, hoje com pessoas que são ou foram meus colegas, alguns já aposentados. Mas depois do estágio no Ministério Público, eu assumi um cargo de assessoria. Na época não tinha concurso. Quando teve o concurso, eu fiz o concurso, passei no concurso, mas acabei indo para a assessoria do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. E só saí de lá para ser promotora. Fiz aquele primeiro concurso? Fiz aquele primeiro concurso. 2009. De 9. Eu também fiz. Eu fiz aquele... na lista. Eu também, mas eu pedi final de lista. Porque eu estava, na época, muito engajada no meu cargo, que era comissionado. Fui muito criticada, inclusive, mas que era comissionado no Tribunal de Contas. Eu estava no Ministério Público Especial. Então, agora que eu estou fazendo a relação. Você deve conhecer meu pai. Meu pai é Aragão, médico do cabelo branco. Sim, conheço. Eu trabalhei lá um bom tempo com o Dr. Carlos Aldemar. Aliás, é uma das minhas referências profissionais grandes, assim. Então, você preferiu ficar naquele momento, pediu final de fila? Eu pedi final de fila e fiquei no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas me dava um trabalho que, numa área que eu gosto, que sempre gostei desde antes de ser promotora, que é essa questão do patrimônio público, da fiscalização de recursos públicos. E, fora isso, me dava uma flexibilidade de horários muito boa. Então, eu conseguia conciliar bem. Eu trabalhava todos os dias, eu ia trabalhar presencialmente todos os dias. Mas eu tinha o meu período de estudo e garantido ali no período que eu não estava trabalhando. E como eu vinha num ritmo muito já engrenado de estudo... Desde a faculdade, você está falando? Eu estou falando do Tribunal de Contas, mas do final da faculdade eu já comecei a estudar. Na verdade, você me disse que deixou o último período da faculdade só para adiantar as matérias. Adiantei as matérias, fiquei na monografia. Vou voltar para seguir a ordem cronológica. Às vezes eu faço isso vendo um assunto no outro. Mas vamos lá. Na faculdade, no meu último período, eu já comecei a fazer um curso preparatório. Era o único que tinha época que... A gente, na minha época, não tinha essa quantidade de cursos, né? Não tinha rede social, não tinha esse acesso à informação. A pessoa viajava para São Paulo. Eu não tive isso de viajar, mas eu fiz um curso aqui que era um curso online que a gente ia para o curso assistir a televisão. Pronto, igual a mim. Era
A formação para concurso que eu fiz na época. E eu fiz no último período de faculdade. E já comecei a fazer concurso. Eu passei na OAB ainda nesse último período. Colei grau antecipadamente na reitoria para poder tirar a carteira da OAB e não... Se eu deixasse para colar grau com a minha turma toda, isso aconteceu com umas 10 pessoas. A gente não conseguia a carteira da OAB com aquela aprovação. Então, conseguimos na UFES, colamos grau numa cerimônia mais restrita, antecipadamente, pegamos a carteirinha da OAB. Depois disso, eu comecei a fazer o concurso delegado. Delegado Sergipe. Aqui. Delegado estadual. E comecei a ser aprovada nas fases, até me tomei por surpresa, foi o primeiro concurso. Primeiro concurso. Foi. E eu acabei passando e fui para a prova oral. E nesse meio tempo, escrevendo a monografia, colei grau antecipado, apresentei monografia e me vi na academia de polícia com, acho que 2 ou 3 meses depois da minha festa de formatura. Isso nesse último semestre que você começou a pegar... Esse último semestre foi a minha virada de chave para a vida de concurso público. O que foi que você fez nesse último semestre? Estudei. Eu quero saber como. Muito. Estudei muito. Como é que era a sua rotina? Eu falo muito, né, sobre isso. E a primeira vez que eu fui convidada para falar sobre isso, que até mais recentemente, foi quando eu comecei a dar aula, né? Essa coisa de eu me descobrir professora é bem recente. É recente. Mais tempo. E a primeira vez eu fiz um questionamento assim, eu disse, gente, mas o que é que eu vou falar sobre isso se eu passei em concurso há 15 anos? A última vez que eu estudei para concurso, tem 15 anos quase. Mas depois que eu falei dessa primeira vez e fui aprofundando essa reflexão, eu hoje digo aos meus alunos e a todo mundo que me pergunta alguma coisa sobre isso, que o básico ainda é o mesmo. Eu acho... Não muda, né? Não muda. Eu acho que hoje o mundo virtual, né, essa coisa da rede social, do Instagram, do Twitter, eu ainda não sou muito assídua no Twitter. Eu fico assim, eu já tenho que me controlar muito desse acesso à rede social, então não quero mais uma. Mas hoje nós temos fontes de informação jurídicas, que hoje a rede social é uma fonte de informação jurídica muito boa. Hoje você tem uma infinidade de cursos. E isso é uma facilidade, mas isso também é uma distração, isso também é um motivo é uma escolha a mais que você tem que fazer, é uma pesquisa a mais que você tem que fazer. Mas o básico é o mesmo, da minha época e de antes de mim. Não tem muito segredo para passar no concurso, você tem que ter disciplina e colocar a bunda na cadeira. Eu vou anotar aqui. Disciplina. Eu ainda tenho uma teoria de que a disciplina ela é mais importante do que a inteligência. Eu concordo com você. Eu nunca fui a aluna mais inteligente da escola, nunca fui a aluna mais inteligente da faculdade. Eu sempre estive ali, entre as pessoas que se dedicam. Então posso dizer que você atribui grande parte do seu sucesso à disciplina? Quase tudo. Até hoje, meus projetos, o que dá certo é a disciplina, é o foco que eu consigo dar. E olha que eu tenho uma grande dificuldade disso. Então é isso que eu quero saber. Como é que você fez durante esse período, que imagino que deve ter sido muito atribulado, porque tinha monografia, tinha o seu trabalho, né? Você já estava no isso, TCE. Eu já estava no TCE. E você ainda estudou para o concurso de delegado nesse último semestre. Como é que você teve disciplina? Como é que você organizou para ter disciplina? Eu passava períodos, veja, eu demorei para chegar no meu concurso fim, que foi esse. E depois eu descobri que tudo deu errado. E aí é uma questão minha de espiritualidade mesmo. Mas tem gente que atribui isso a destino, à vida. Eu não entendia no percurso porque que tantas coisas davam errado. Inclusive eu tinha aprovações e não tinha posse. Mas hoje eu entendo que meu lugar é onde eu estou. Então hoje eu sei que eu precisei passar por aquilo ali, fui aprovada em alguns concursos, que não assumi. O de delegado eu não cheguei a assumir. Eu fiz a academia de polícia, mas foi meu primeiro concurso, eu passei muito mal na classificação. Então eu fiz a academia, foi muito bom, foi uma experiência excelente. Eu fiz amigos que eu tenho até hoje, mas não era o meu lugar. E talvez se eu tivesse tomado posse, eu não teria estudado mais. E depois eu tive outros concursos,
perdi, né? Tive reprovações. Eu fui aprovada no concurso de juiz daqui e não consegui assumir. Foi aquele concurso de 2004? Isso. Eu não consegui assumir esse concurso. 2004. Eu não sou muito boa de ano, não, viu? Porque Mas teve um amigo meu que também foi o primeiro concurso dele. Ele passou, mas não faltava tipo um mês pra ter quem é? atividade. Porque... Jaime. Jaime, conheço demais Jaime. Jaime era dos liminaristas, como eu. Nós éramos Bruno, que hoje é meu colega, também era liminarista. Eu faltava, acho que eu faltava 20 dias. Nós três. Eu, Bruno e Jaime. Pronto. Mesma turma. Então, eu passei numa colocação que eu seria juíza. Tanto que entrou uma pessoa no lugar que seria, em tese, a minha classificação. Então você também foi o mesmo caso? Foi o mesmo caso, faltava 20 dias. Aí. E fiz a academia não, que não é academia. Fiz curso de formação nesses trancos e barrancos. Cai liminar, volta a liminar, vai um dia, sai um dia. Mas fiz e consegui o título de que fui aprovada num concurso de magistratura, mas não consegui assumir. E depois acabei passando no MP. Nesse ínter, eu fiz um concurso de procurador do município, acho que foi procurador de Glória. Eu também fui aprovada num concurso. Eu agora não tô lembrando então, dessa não ordem. Nenhum, pelo que eu tô vendo. Não, eu perdi concursos assim. Eu perdi concurso na prova de penal prática, na segunda fase do Ministério Público de Alagoas. Eu lembro que, eu não sei quem falou lá em casa, não foi uma coisa assim até espontânea. Não sabe o estrago que me causou internamente, mas assim, poxa, como é que você quer passar no concurso do MP daqui? Se você perdeu na prova de penal. Meu Deus, não tem então, noção de nada. E foi aquela coisa assim, mas eu também tinha isso, o meu baque, eu também digo sempre isso aos meus alunos, olha, lhe dou o direito de chore aí uma semana. E eu tinha aquela coisa aí, assim, que eu ia pra cima de uma cama, assim, eu curtia aquela fossa, assim, gigante, mas uma semana depois eu disse, não, agora eu tenho que me levantar e seguir. E isso também é a disciplina. Eu era disciplinada até no meu choro. Eu quero saber isso, quais são as estratégias, o que é que você fazia para ser disciplinada? Então, se eu lhe disser que às vezes eu não sei nem como é que eu faço até hoje, porque eu sou uma pessoa, quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito acelerada, muito ansiosa, só que hoje eu tenho consciência que eu consigo administrar a minha ansiedade. Eu hoje, quando escuto algum aluno meu ou algum amigo que diz assim, mas eu sou muito ansioso, isso é ruim, eu disse, nem sempre. Porque eu acho que as pessoas ansiosas, elas são muito realizadoras. A ansiedade é um impulso. É um impulso para você fazer. O que você tem que fazer é dosar para não virar uma pessoa simplesmente impulsiva e reativa. Então, hoje eu tenho 42 anos, acho que hoje eu consigo lidar. E do meu jeito, eu lidei com isso na minha fase de concurseira. E a minha disciplina era de abrir mão mesmo, assim, de vida social. Eu lembro que quando tinha edital, eu tinha uma regra, eu não ingeria bebida alcoólica. Nem socialmente, nem uma taça de vinho, porque aquilo ia me dar mais sono, aquilo ia... Então eu tinha... Você tinha consciência... Eu tinha consciência de que eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Eu sempre trabalhei. Então, o trabalho eu não queria abrir mão. E nem podia. É difícil quando você trabalha e vive nesse mundo de incerteza, abrir mão para... Eu já acho que eu tomei uma atitude bem corajosa de não assumir o concurso de analista. E se você passou para ficar no cargo comissionado no final de fila, eu acho que eu passei em 7º ou 8º lugar, eu era para entrar na primeira leva. Só que eu não sei se você lembra, Gerson, mas nesse tempo, os analistas tinham que bater ponto. Sim. Começou sem bater, um tempinho depois tinha que bater. Isso, e aí o que acontece? Eu disse, não, eu tô, sim, passando nos concursos. Eu já tinha alguma... E depois paguei um pouquinho melhor, tem que trabalhar 8 horas. Tem que trabalhar 8 horas. E eu aí cheguei a trabalhar 8 horas. Eu pensei, se eu for trabalhar 8 horas, eu vou perder esse ritmo que eu tô. E eu já vim, assim, de algumas aprovações, sem posse. Você sentia que estava no caminho certo? Eu sentia que eu estava no caminho certo. Eu não sabia se eu ia passar no MP daqui. Tanto que eu estudei muito, porque eu queria muito. Então eu estudei muito. Mas eu não sabia se eu ia passar. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E assim, eu não tinha segurança, nem tendo feito muito bem a primeira fase. A segunda fase eu acabei caindo um pouquinho, mas foi muito pouca coisa. Na oral eu recuperei, no título eu... Foi de que ano esse concurso?
Meu concurso tem... Sou bem ruim com datas, viu? Mas se eu vou fazer 15 anos... 16 de novembro eu faço 15 anos de carreira. Eu acho que eu fiz esse concurso. Eu perdi na primeira fase. Eu não passei para a segunda fase por, tipo, um ponto. Eu fui atrás né? Fui atrás dos documentos para inscrição definitiva. Porque poderia ter no recurso, ganhar um ponto e entrar. Então tinha que ter, apresentei, mas não faltou um ponto. Eu lembro desse. Isso acontece, né? Concurso esse. Depois eu não sei se isso fez sentido para você, onde você tá hoje, mas depois a gente. É porque eu sou o seu oposto, eu acredito no acaso completo. É verdade. Apesar de que eu consegui passar. Eu acho que o que você fez, o que eu fiz, é uma das coisas mais assim, difíceis em concurso, que é você passar num concurso bom no seu estado. No seu estado. Então, assim, eu passei. Uma bênção, né? Uma bênção grande, assim. É a melhor coisa que tem no mundo, porque você tá perto da sua família. Eu fui defensor na Bahia. E depois passei aqui e vim pra cá. Então, tipo, o concurso daqui foi... Vou fazer de novo pra ver se volto pra casa. Então, e a pressão é muito maior também, né? Não, e a autopressão, né? Assim, eu mesma, às vezes era cruel comigo. Eu não sei se eu fui um bom exemplo de concurseira. Comigo mesma. Cada concurso, cada edital que saía, eu tinha uma doença diferente, porque eu não dosava com atividade física, às vezes eu não dosava com compromissos sociais, e eu tinha disciplina de estudo, eu tinha uma estratégia também, que eu sempre estudava com alguém. Então, eu sempre tinha uma amiga que eu estudava, e algumas que fazia questão, e aí é um grupo, às vezes, que aumentava um pouquinho, diminuía, mas eu sempre tinha alguém. Eu passei como... Mas estava junto, não, era? Estava junto. Eu estudei junto com Flávia, que é promotora hoje. E bem, sentava, como é que era esse estudo? Todos os dias. Sentava na cadeira... Todos os dias. A gente se via mais do que via na época. Eu hoje sou casada, mas não com... não é o mesmo casamento que eu tinha à época, mas o de Flávia, sim. A gente às vezes se via mais do que via nossos próprios maridos, com edital e tudo. E acabamos aprovadas as duas, mas entramos em momentos diversos. Mas vocês sentavam na mesma mesa e começavam a estudar? Estudava. Às vezes eu até lia em voz alta. Quando uma estava mais desconcentrada, lia em voz alta. Para ajudar. Isso ajuda na Você disciplina. Acho que é um incentivo. É interessante, porque se uma estava, a outra tinha que estar. Sim. Meio que criava um compromisso. E quando alguém não estava ali estudando, você tinha aquela meta para... Você tem outra pessoa que também é uma cobrança. Vocês tinham uma meta conjunta. A gente estudava... Eu não sei se era tão organizado assim, não. Mas tinha metas, assim. E era edital. Olhar o edital e estudar o tal edital. É isso, o básico. Ainda é o básico hoje. Eu acredito nisso, tipo... Não tem muito para onde ir. Não. Eu lembro que quando eu passei no concurso do MP... que eu tomei posse, aí veio aquela euforia. A minha primeira... Que não foi euforia, mas assim, quando eu saí da minha prova oral, e eu vi que eu tinha feito muito bem, que eu fiz a tribuna muito bem, que eu fiz a prova oral muito bem, eu disse, então, pela minha colocação até então e eu ter feito bem, eu sabia que eu estava dentro da primeira turma. Então eu fiz, não, agora eu vou pro ferreiro e eu vou tomar uma caipirosca. Eu cheguei no ferreiro, acho que eu tava tão cansada que eu lembro que eu comecei a chorar. Eu não sabia nem porque eu tava chorando, mas eu comecei a chorar. E quando passa, não sabe nem o que faz, né? Você não sabe o que faz. E aí a minha rotina das próximas dias. Eu não tinha mais que estudar, eu tava esperando para apresentar títulos, eu sabia que eu ia ser promotora. E eu comecei a sentir... Você estava bem colocada. Um vazio. Eu passei em primeiro lugar. Você foi em primeiro lugar? Eu fui em primeiro lugar. No meu. Acabei ficando... Eu e um amigo, que por coincidência é meu amigo de infância, de Sergipe, que é Márcio. E nós ficamos assim. Na oral ele foi para primeiro, eu fui para segundo. Nos títulos eu voltei para o primeiro lugar. Ficamos naquela coisa ali. Ele acabou não vindo para o Ministério Público Estadual, o que foi uma grande perda para nós. Mas ele é procurador do trabalho, super realizado também. E eu lembro que eu pensei assim, eu chorei, mas eu chorei do cansaço, daquilo tudo, aquelas emoções represadas e voltei para minha rotina. Eu senti um vazio.
Eu senti um vazio, assim, eu não conseguia me encaixar. Eu era indisponível para amigos, família, porque eu estava sempre focada ali naquele estudo. E tá, agora eu estou disponível, mas as pessoas não estão acostumadas a isso. Até isso eu tive que me Se reinserir, reintegrar me reintegrar socialmente. socialmente na É, minha família e na. Porque assim, eu, meus pais não estavam acostumados a isso, meus amigos, eu e tô abrindo aqui uma postagem aham. que eu quero comentar com você, essa postagem. Mas fale, você. Hum. E não, e agora isso é fácil de aprender, né, Gerson? Difícil é assim, o pior eu sei que foi passar no concurso. Não, não sei, mas você negou Aham. muita saída comigo, não vou mais sair. Não, mas tem uma postagem aqui que eu fiz, eu queria que você comentasse, mas me xingaram tanto. Deixa eu achar aqui, viu? Me xingaram muito. Eu botei bem assim os nãos que você precisa. Cadê esses nãos aqui? Não sei se eu vou achar assim A vida fácil. de Hum, concurseiro, você tem que escolher o que é que você vai conseguir abarcar. Mal é assim, né? Hoje eu não hum. sei se você sente, se você sente isso atualmente, mas assim, até a gente profissionalmente tem que sair escolhendo os projetos. Não dá pra você abraçar Tudo. tudo que você quer fazer. Não, demais, E porque estudar para concurso, você tem que abrir mão de muita coisa. então, é assim, enquanto eu acho esses nãos, tá? Aham. Eu queria saber assim, se você pudesse me dizer três dificuldades, assim, as suas três maiores dificuldades durante o seu período de estudo. O que é que foi, assim, o que é que você achou difícil de enfrentar? Ou mentalmente, ou técnica, ou conteúdo, assim, o que é que você achou que foi difícil para você? Dizer os nãos. Então, eu acho que os nãos eu tomei consciência de Hum, que eu tinha que dizer. Eu tinha que optar hum, e focar naquilo. Eu acho que lidar com essa incerteza, a necessidade de você provar hum, você mesma, até mais do que para os outros, mas tem para os outros também, porque hum, vê todo mundo ali. Eu tenho uma história curiosa de uma conhecida, a esposa de um amigo do meu pai, hum. que ela sempre que encontrava, não era frequente, mas ela fazia Hum. assim: ainda está estudando, não passou no concurso ainda não. Povo chato esse, né? É, e assim, na Hum. época, foi uma época daquele, ai meu Deus, talvez isso denuncie a minha idade, né? Assim, na época era um E boom eu te daqueles daria vinte e locais. nove anos. Ai, que bom, mas eu tenho 42. Não parece. Mas assim, era uma É. época daquele boom de locais de tomar shake da Herbalife. Sim. E esse pessoal, na época, era meio que uma Hum. lavagem cerebral, né? Eles queriam colocar vocês dentro daquela. Não vou dizer pirâmide para não ofender, mas é Hum. quase que um esquema de pirâmide que Sim, 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 as sim. pessoas queriam lhe convencer de que você ficaria rico, entrando naquele modelo de negócio. Sim. E você não quer não, olha, você ia se dar melhor na vida se você viesse para Herbalife, porque você ainda não passou no concurso, e eu Vem pra lembro assim, Herbalife, né? venha para Herbalife, e eu lembro assim É. que, cara, ela não dizia isso assim, não era tão Hum, ofensivamente, ela não era uma pessoa que hum, não gostava de mim, mas é porque era uma coisa desacreditada mesmo, assim. hum, Era aquela coisa de que, poxa, tá demorando, ela não sabe o que é estudar para concurso, ela não sabe. hum, E aí ela dizia aquilo, mas aquilo, no final, aquilo me hum. agredia. Mas foi uma coisa que me motivou também para essas pessoas. Olha, tá aqui, eu passei, valeu a pena esse meu caminho. Hum. Mas claro, eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz, porque você se questiona. Quando você começa e esse caminho é muito demorado, eu nem reputo hoje que foi demorado para mim. Hum. Mas para quem tá dentro acha demorado. E você imagina que eu sou uma pessoa ansiosa, imediatista, então eu queria aquilo. As minhas, eu auto-restringi as minhas possibilidades de só fazer concurso no estado ou por perto, O que já e é o que um. já é uma coisa difícil. Então eu precisava daquilo. Então essa incerteza fazia de vez em quando eu fraquejar emocionalmente. Hum. E eu não acho que eu fui uma concurseira tão equilibrada. Eu tinha momentos que eu largava atividade física, hoje eu não recomendo isso a ninguém. Tinha momentos que eu restringia muito a minha vida Eu tenho uma teoria, social. você vai me dizer. Me parece que sim, que tipo, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente, pelo menos eu,
eu me torno meio obsessivo com aquilo. É, Você achou então, que seu estudo, achei. essa bunda na cadeira que você falou, tipo, era meio que uma obsessão? Era, mas chega um momento que você tem que dosar com outras coisas. Você tem que... Mas você sentia que era meio obsessiva com isso? Eu sentia e às vezes eu tinha umas coisas. Aí quando eu ficava muito surtada, assim, muito mal, começava a ter insônia, eu tinha vários piriris, assim, aí minha mãe já estava acostumada, ligava, ela ia para minha casa, eu não morava em casa, né, mas assim, no final. E aí minha mãe ia, vai tomar um banho frio. Assim, ela nem levava em consideração. Eu tive concurso que eu liguei de madrugada para minha mãe e venha para cá que eu tô morrendo. Aí ela, não tem problema não. Eu vou. Aí foi de madrugada, me botou de roupa, debaixo do... Então, eu tô mostrando que eu não era uma concurseira muito equilibrada, assim, nesse ponto. Claro, isso foram momentos, assim, muito cruciais, não eram sempre, assim, muito pontuais. Mas ela fez, amanhã você vai parar de estudar e a gente vai no médico. E aí eu lembro que eu fiz exames e não tinha nada fisicamente. E ela fez, pronto, então agora a gente vai ter que começar a cuidar, porque, veja, foi pior. Não é melhor você reservar um horáriozinho, fazer alguma coisa? E eu comecei a fazer acupuntura, voltei para academia, do que você perder alguns dias porque tem que fazer exame, porque acha que está com algum problema do coração, porque tá, quando na verdade foi um ataque de ansiedade. Então hoje eu tenho essa consciência e com quem eu converso, aos meus alunos, olha, vamos equilibrar isso aí, porque se você pifar, o prejuízo é maior. Quantas horas você estudava por dia? Você tem uma noção? Depende muito, mas você sabe que eu não estudava sem edital, eu não estudava tantas horas. Com edital eu estudava. E estudava assim, os momentos que eu mais gostava de estudar era final de semana. Então, ou eu ia para casa, nesse concurso do MP, né, que foi o último, eu já tive outros concursos de estudar com outras amigas. Eu passei de analista do TRE, também não fui chamada, do TRE daqui. TRE daqui. E eu muitos estudava... concursos parecidos, assim. Eu acho que foi esse TRE de 2007. É porque eu acho que nós fomos concurseiros na mesma época. Então eu fiz esse concurso que era muito bom, mas muito... Eu me formei em... Ai, você me pega com datas. O próximo eu venho com tudo anotado. Mas eu fui da acho que foi turma o mesmo, 2007. 2007. Com a UFES a gente acaba indo para 2007. Eu entrei em 2000. Eu também, em 2001. 2001, eu passei no vestibular em 2000. 2000, isso, entrei. E entrei em 2001. Mas a UFES a gente sempre dá aquela atrasadinha das greves. Então foi isso, 2007. Eu formei em 2006 e formou em 2007. Teve esse TRE em 2007. Isso. Eu estudei que nem um louco pra esse TRE. Então, eu também. Você sabe que eu, que sempre fui tida como alguém que escreve bem, e o que me derrubou foi a redação. Eu também. Eu errei naquela prova uma questão. Eu disse, não, agora esse TRE... Esse concurso é meu. Eu também fui assim, esse concurso é meu. Quando veio a redação... Errei uma. E lembra que era quem fazia FCC? Era FCC, isso mesmo. E eu não sei se você chegou a descobrir isso, mas quem pegava a prova tipo 1, a cada 5 questões tem que sair uma A, uma B, uma C, uma D, uma E. Não, eu não me recordo Pois, assim mas disso. eu descobri isso na época. E a minha prova veio tipo 1. Então, tipo, a cada 5 questões tinha que sair uma letra de cada. E eu quase fechei. Eu podia nessa prova eu podia escolher fechar ou não fechar. Porque, assim, vamos dizer que... E aí, que grupo... falha, né? Eu não sei, acho que eu nunca soube disso, não. Porque eu sou neurótico de olhar gabarito, de número. E na FCC era assim, nessa época mudou, né? Se você pegava a prova tipo 1, tinha a prova tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Se você pegasse a prova tipo 1, que você tinha 20% de chance, ela vinha assim. Entre a questão 1 e a 5, tinha que ter um A, um B, um C, um D e um E. Tinha que ter. Entre a 6 e a 10 tinha que ter um A, um B, um C, um E. Então, se você sabia de certeza 4, a quinta já morreu. Se você tinha certeza de 3, as outras duas só podiam ser as outras duas letras que faltaram. E aí eu ia fazendo essa matemática e tinha um grupo de 5 que eu já sabia 3 e não fazia ideia de qual podia ser, porque você podia eliminando e chegar na certa, mas eu não fazia ideia. Então, assim, eu sabia que poderia ser, por exemplo, tinha que ser um B ou um C nas outras duas. Então, já tinha uma chance grande até no chute, se precisasse chutar. Aí eu poderia dizer assim, eu vou garantir um, eu chutei B e B. Aí um era B, outro era C, aí eu perdi uma questão. Aí fiquei com... Eu poderia tentar as duas. As duas e gabaritar, né, a prova. Ou perder duas. Aí, entre perder duas e perder uma, eu preferi perder uma. E no concurso do TRE, eu lembro que na época contava muito, né? Porque
Acho que foram 3 vagas, né? 4 vagas. Isso, você tinha que acertar enlouquecidamente. Aí essa acabou não dando. Aprovei, ganhei o título, acabou também não dando certo. 180, caí não, pra eu ainda cheguei numa posição, mas não chamou nos 4 anos. Eu caí muito nessa redação. E aí, assim, perdi na redação, mas é isso, assim, aí você vai de altos e baixos, né? A vida do concurseiro eu acho que é altos e baixos, são altos e baixos. Não tem muito pra onde correr. Mas assim, para eu poder entender a sua cabeça, pré-edital, quanto tempo mais ou menos você ficava estudando? Eu tentava estudar pré-edital todos os dias, de domingo a domingo, 3, 4 horas por dia. Pronto, então o pré-edital era de 3 a 4 horas por dia. Fim de semana você estudava mais? Você disse que... Estudava mais. Era quando eu mais gostava de estudar. Quanto tempo, mais ou menos? Às vezes, de edital eu estudava o dia todo. Eu e Flávia, a gente estudava o dia todo. Quando eu estava com o Jamila também no TRE, o dia todo. Na semana. Então, fim de semana, tipo, estudava umas 8 horas. Umas 8 horas. Umas 8 horas. Fim de semana... Acaba sendo mais, porque se você estuda de manhã e aí para almoçar... E aí volta, e aí conversa alguma coisa. Eu sempre estudava com outra pessoa, então conversa alguma coisa e tal. Acaba que... Mas o tempo de estudo mesmo... às 8. E durante a semana, de 3 a 4. E por que é que eu gostava de estudar no final de semana? Porque minha cabeça estava fresca. Eu trabalhava de manhã. Quando eu estava no Tribunal de Contas, eu trabalhava pela manhã. Então, minha rotina era... Voltou para casa, almoçou ali tardiamente. Já dá uma quebrada. Tomou banho, senta. Já não é um estudo 100%. Mas, pra mim não era. dava. Não, eu digo porque pra mim era assim, tipo, eu trabalhava de manhã, almoçava e começava a estudar de tarde. Não é a mesma coisa que você acordar e fazer a primeira coisa sem estudar. Não é. Tanto que às vezes eu tava cansada e quando eu queria... Como eu tentava fazer essa compensação quando eu não conseguia estudar muito algum dia, eu tentava no outro, tipo, estudar de tarde e de noite. Seria meu dia praticamente só. Eu disse que eu largava atividade física uns tempos, né? Então, seria trabalhar, voltar para casa, almoçar e estudar de tarde e noite, para compensar algum dia que eu... Então, o que é que eu fazia? Eu até tentava distrair minha mente. Eu usava uma estratégia que dava muito certo comigo. Eu começava com uma matéria pior. E tava ali, estudando. Mudava a matéria para dar aquela enganadinha no cérebro, que é uma coisa nova. E tinha matérias que eram mais leves. Tipo, consumidor, para mim, era uma matéria mais leve. Sim. E eu achava legal de estudar. Então, eu estudava alguma matéria mais densa, estava cansada, lanchava ou jantava, e aí pegava algum livro mais tranquilinho para poder ler. E aí ia tentando fazer essas estratégias, assim. Mas eu não sei se isso tem fórmula. Não eu acho que o concurseiro, ele precisa descobrir qual é a... Eu não tô atrás de uma fórmula. Eu tô atrás do que você fazia, porque quem tá assistindo... Pode dizer, opa, isso aí dá Isso certo aqui eu vou testar pra mim também, entendeu? E essas... Pelo que eu vejo, tem algumas coisas que são muito comuns. Por exemplo, isso que você falou, acho que acontece com todo mundo. Você ter uma atividade intelectual durante o dia, o seu rendimento à tarde já é menor. No fim de semana, você já começa estudando, seu rendimento é maior e você aproveitava mais. Aproveita mais. Então, às vezes, para quem está estudando, dizia assim, na semana eu não tenho muito tempo, trabalho durante o dia, quando eu estudo, já estudo cansado. Bom, então, Luciana pegava o fim de semana e aproveitava melhor. Sim. Pode ser uma estratégia. Né? E assim, é isso de... Nem sempre muitas horas de estudo é um estudo bom. Eu tenho exemplos hoje. Semana passada, eu dei aula a uma aluna que é mãe de 2 filhos. O filho mais novo dela é do espectro autista. Ela tem que acompanhar ele em várias terapias e ela trabalha. Mas ela está na prova oral. Então, se você parar para pensar, essa aluna... ela dificilmente vai ter um dia, mesmo no final de semana, que ela estude 8, 9 horas. Sim. Mas, de alguma forma, a bagagem dela está sendo feita. Então, às vezes, eu acho que não dá para se impressionar. Eu sou do tempo, você deve ser também do Correio Web. Sim. E eu cheguei no final, assim, da minha trajetória de concurso, dizendo, olha, tem que passar uma peneira, porque às vezes era um ambiente muito tóxico ali. Sim. Porque tinha gente, as pessoas ficavam... É o Twitter hoje, né? Então, não tô no Twitter. Lá em casa, quem usa muito o Twitter e às vezes me mostra as coisas é Jarbas. Eu tô sem querer fazer perfil, eu até tenho. Mas fico sem querer entrar, porque vai ser mais uma coisa para sugar minha atenção. E o Twitter é um ambiente mais quente, né? Um ambiente mais fervoroso, assim. Sim. Então, eu talvez não seja o que eu tô querendo aquilo para acompanhar. Assim, uma opção minha, né? Sim, hoje, claro, meu atual estágio de vida.
Mas o Correio Web era bem tóxico, assim. E aí tinham aquelas pessoas que chegavam, mentiam sobre a pontuação, Sim. mentiam sobre rotina de estudo. E eu não sei se é pelo simples. Isso ainda existe? Não é pelo simples prazer de fazer aquele. De se autoafirmar, ou de fazer um terrorismo e desestabilizar a concorrência. Eu não sei como é, mas eu digo que cada pessoa tem que descobrir. Veja, essa minha aluna, eu até disse a ela, eu disse, você, sim, você merece muitas palmas, porque você descobriu a sua fórmula. Você está numa prova oral. Você está numa prova oral. E assim, eu sei que ela dificilmente vai ter um dia, mesmo que sábado e domingo, que ela tem 8 horas por dia para estudar. Mas ela conseguiu ter disciplina para, dentro daquelas horas limitadas que ela tem, fazer a bagagem jurídica. Estudo é bagagem. Concurso é bagagem. Não existe isso leva tempo para você colocar as informações na cabeça. E leva tempo para você sedimentar a sua bagagem mínima, eu digo que chega uma hora que o concurseiro ele atinge a maturidade de aprovação. E é engraçado porque você começa a passar. E aí você começa a passar. Eu costumo fazer a comparação com um processo de emagrecimento. Você tem uma meta, às vezes, de emagrecimento ou de massa muscular. O começo é lascado, porque você tem que fazer aquela restrição alimentar, você vai todo dia para academia e tal. Mas quando você começa a ter um resultadozinho, é 1,5 kg que você perde na balança, você faz. Agora que eu vou todo dia. Se você parar para pensar, isso funciona com o concurseiro. E o concurseiro, ele precisa ter paciência para chegar nessa maturidade. Nesse quilozinho e meio aí do concurseiro, leva um tempinho. Então, para algumas pessoas, mais do que outras. Ele sentir que tá... Para conseguir começar a passar em primeira fase mesmo. Tem gente que, e eu costumo dizer, não compara seu caminho. Não compara seu caminho com o amiguinho do lado, porque a vida do amiguinho do lado é diferente da sua. Vai chegar aí, o seu momento vai chegar. E assim, concurso é para quem não desiste, você sabe disso. Tem gente que passa um pouco mais rápido, sim. Tem gente que demora um pouco mais, mas normalmente quem não desiste, chega. Pode não ser no concurso específico, aquele que você queria, mirou naquela meta, eu quero, sei lá, eu quero ser juíza em São Paulo. Pode ser que você não chegue naquele logo. E que você chegue em algum antes e que seduza ali aquela possibilidade de ter uma carreira e você fique. Mas assim, concurso é para quem tem disciplina e quem não desiste. Perfeito. E me diga uma coisa assim, em relação ao seu estudo, eu fiz uma postagem recentemente que o pessoal tava uma conversa assim, antigamente era mais fácil. Aí me perguntaram assim, já antigamente as provas eram mais fáceis? Eu disse, claro que eram. A prova em si, só você comparar, tipo, a questão era menorzinha, agora ela é imensa. Mas, em compensação, os materiais eram diferentes, o acesso era diferente. Então, cada época com sua dificuldade. No geral, a dificuldade geral é a mesma. O que muda, pelo menos para mim, né? O que muda são mais facilidade, menos facilidade. Agora você tem acesso a praticamente tudo. Antigamente era muito difícil você ter acesso a material de qualidade. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: eu coloquei essa postagem e botei uma prova, acho que foi do MP do Amazonas de 1999. Aí o pessoal disse assim, mas aí era mais fácil. E a minha pergunta para você é assim, durante o seu estudo, onde é que você focava mais? Você era tudo igual, legislação, doutrina, jurisprudência? Antes era até menos, né? Nessa época eu lembro que jurisprudência não era tão forte assim, pelo menos para mim, depois foi crescendo. Como é que era para você? Você ficava muito mais tempo em livro? E além disso, como você estudou, se você sente alguma diferença para hoje, para os seus alunos? Então, quando eu não saiu o edital, a minha meta era tentar esgotar o edital. Se eu ia aprender tudo o que eu lesse sobre aquelas matérias, são outros 500. Certo. Mas o que eu queria era isso. Principalmente quando eu já tinha essa maturidade, essa bagagem jurídica. Mas pré-edital, e aí é uma coisa muito pessoal minha. Mas eu sei que tem pessoas que também só funcionam como eu. Eu não
ficava assim presa só a resumo, só a ler informativo. Eu ia ler livro mesmo. Sem edital, a minha bagagem, porque não dá para você decorar o assunto todo. Você precisa entender as matérias. Você precisa entender as teorias. Você precisa... Eu lembro que no meu concurso, pesou muito na minha prova oral do meu concurso, aquelas teorias de constitucionalistas, de nomes diferentes. Então, isso já existia na minha época também. A questão é, por que que o nível da prova hoje é mais alto? Porque o acesso à informação hoje é mais massivo do que no nosso tempo. Nosso tempo de estudo, eu não, graças a Deus, no meu tempo de concurseira não existia rede social. Porque rede social pode ser um aliado. Consome seu tempo. Mas consome seu tempo. Você precisa ter disciplina até com a rede social. Mas não tinha nem PDF quando eu comecei. Era ou você comprava o livro... Ou não tinha... Exatamente. Não tinha PDF, Exatamente. nem tablet, não tinha nada E disso. assim, os nossos resumos e materiais eram livros. Sim. De quem fazia resumo e de editoras que publicavam. Então, se o acesso à informação é mais limitado, o nível da prova vai ser de acordo com aquilo também. Porque até as próprias bancas não têm o acesso à informação que a gente tem hoje em dia. Então, para mim não ter rede social... Hoje eu acho que a rede social pode ser um grande cavalo de Troia para o concurseiro. Porque ela lhe dá... Eu fico brincando que se eu fosse concurseira hoje, eu teria rede social, porque eu acho que é um canal com um filtro muito grande. Porque hoje quando você abre muito o leque de informação, você tem informações que prestam e que não prestam. Você tem diretrizes e metodologias que prestam e que não prestam. Então, você tem que fazer um filtro. E na rede social dá de tudo. E o filtro não é fácil, não. Não é fácil. O filtro é fácil para quem conhece. Eu acho que eu hoje tentaria educar meu algoritmo de Instagram. Hoje a rede social que eu uso é o Instagram. Eu tentaria educar o meu algoritmo, sendo concurseira, para acessar... aparecer mais conteúdo jurídico do que outras distrações. Porque hoje nós somos reféns de algoritmo, de rede social. Se estudasse hoje, não teria rede social. Então, mas hoje eu também acho que a depender do que você consome, lhe dá insights legais de conteúdo jurídico. Mas eu acho que a pessoa fica... A chance de você passar muito tempo ali Eu tenho medo. Eu pessoalmente tenho medo. Eu mesmo passo. Eu hoje estou, graças a Deus, que no meu tempo... Eu passo Eu hoje. às vezes estou pesquisando, eu preciso ver o que está acontecendo para poder colocar. E assim, o algoritmo lhe entrega o que você está precisando. Então, pra você ter uma ideia, eu estou terminando de construir. Então, meu Instagram hoje fica, às vezes, me mostrando coisas de que eu estou precisando comprar. Pilha para fechadura eletrônica, modelo de fechadura eletrônica. Seja porque ele pesca nos meus grupos do WhatsApp, que eu, ou na minha busca do Google, que eu estou atrás disso. Então, hoje... Não, se você estiver rolando o Instagram e aparecer uma casa, uma torneira, e você passar mais tempo ali que o normal, já começa a isso para você. E assim, pesca informação de outras buscas nossas, né? De outros locais, de outros ambientes. Hoje nós somos completamente reféns do mundo virtual. Sim. E aderimos a isso, né? Então, eu hoje dou graças a Deus que no meu tempo não tinha rede social. Eu acho que a rede social hoje é um cavalo de Troia. Nossa rede social era o Correio Web. Era o Correio Web, super tóxico, né? Aquela galera... Ou os fatalistas de que a nota de corte, sem questões, vai ser 95... Não, vai ser 80 e tanto a nota de corte. Você sabe que a minha nota de... Não foi a nota de corte. A maior nota do meu concurso foi 83. E na época foi alta, assim, foi um concurso difícil. Mas assim, as conversas no correio... Chegou um momento que eu disse, não, eu preciso sair daqui, porque para quem é ansioso, isso adoece, é ruim. Hoje, talvez o Instagram seja isso também. E assim, tem gente para dar todo tipo de informação. Tem gente para dar todo tipo de
dica ou não dica ou palpite. Então a pessoa tem que ter um filtro muito bom ali. Tem. E essa questão de educar o algoritmo para ter acesso. Se quer conteúdo jurídico no Instagram e tem conteúdo jurídico muito bom, você precisa tentar educar seu algoritmo ali e se disciplinar. Olha, só vou pegar na rede social no final de semana, ou só Tem vou uns pegar... limitadores, inclusive, no telefone. Minha esposa usa, que você bota o tempo. Eu não sabia, não. Tem, você bota bem assim, Instagram, meia hora por dia. E depois ele não deixa mais entrar no Instagram. Eu preciso, viu, gente? Tem uma parte aqui. Porque a minha estratégia hoje é sair. É sair, fazer logout. Até para eu poder perceber quando automaticamente eu tô do nada em algum lugar e pego o celular. Ah, você tá aqui esperando a consulta. Exatamente. É automático. Eu não, eu tô tentando. Exatamente. Isso é um sinal grande de que a gente tá Você já foi fazer alguma coisa sem celular? É bem estranho, né? Você fica assim, cadê? E é engraçado que eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura. Eu não sei se hoje eu trabalho no criminal e eu tenho isso. Eu não me sinto segura hoje de ir para lugar nenhum sem celular. Porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, eu acho que eu posso ter uma necessidade, eu acho que pode acontecer alguma coisa na minha casa, com meus pais. Então, é muito interessante como eu não me sinto segura em sair sem celular. E antigamente não existia, era isso aí mesmo. Nós somos de uma juventude sem aparelho celular. Você tinha que pegar um telefone fixo, ligar. Para falar com alguém era discar o fixo, os amigos, oi tia... Fulano tá aí, não, olha, diga que ligue pra casa do meu pai, eu ligo pra casa da minha tia, porque de tarde eu vou estar na casa da minha tia, eu vou estar na casa da minha avó. Era assim que a gente se comunicava, é diferente hoje, né? E é impressionante como a gente se adapta completamente a essa nova realidade, né? E não vive mais sem ela. Não. E quando era edital? É assustador. É assustador. E quando abriu o edital, como é que era seu estudo? Aí eu ia olhar o edital e tentar dividir ali o que é que eu ia... Mas no dia a dia, como é que era? Quanto tempo? Você me disse que enlouquecia mais, né? Eu não sei se eu tinha uma estratégia, assim, fixa. Você ia pegando tópico por tópico e ia... Eu ia pegando tópico, olha, se eu vou estudar, a gente tinha uma divisão, assim, no MP eu e essa amiga, e olha, a gente vai estudar durante a semana, tem que estudar constitucional, penal, final de semana a gente vai estudar isso, e aí nos descansos da cabeça, e aí o que é que acontecia? Às vezes eu estudava de tarde junto com essa amiga, à noite eu ia para casa e ela ficava para casa, ou quando ela ia para minha casa, ela ia para casa e eu ficava em casa, e aí, olha, a gente vai ter que estudar. Mas você pegava os seus grifos, lia tudo de novo, como é que era? Eu tinha toda uma metodologia de grifar. Com cores. Isso que eu quero saber. Com cores. Então eu tinha, sei lá, o que eu achava importante, o que era jurisprudência e o que é que acontecia. Quando eu ia revisar, às vezes eu lia aquele mesmo material, mas o meu grifo me dava backup visual, assim, me dava gatilhos mentais sobre o que se tratava aquilo. Que, assim, também não é nada muito novo, né? Isso é desde o meu tempo e ainda hoje. E ainda hoje se faz. Mas é aquilo também, não há uma regra, né? Eu quero saber as suas. As minhas eram essas, assim. Eu tinha muita questão da memória visual... Eu tinha muito a questão de entender, de ter que estudar e aprofundar minimamente aquele tema, porque aí eu aprendia. E durante o edital tinha coisas que eu não sabia que eu ia ler ali a primeira vez e tentar ter alguma ideia daquilo. Você que estudou para tribunal, eu estudei para tribunal, eu era enlouquecido de ler e memorizar artigo de código. Teve isso com você? Então, eu nunca fui muito boa de memorizar, mas eu tentava porque isso caía muito, né? No TRE, aquele concurso do TRE, eu fui bem na prova de marca X. A gente é um estudo completamente diferente, né? O estudo de técnico, de analista, é um estudo diferente para estudo de promotor, de juiz, de defensor, porque exige um aprofundamento maior. Então, nesse tempo do TRE, eu decorei muita coisa, mas também é aquele estudo que serve para aquele concurso, né? Porque você esquece. Não tem como. A decoreba não se sustenta. Você tem que ter um entendimento mínimo para aquele conteúdo seguir. Não se isso vale hoje. Na sua mente, né? Isso vale hoje até para a gente profissionalmente. Tanto que a gente acaba se especializando. Pode falar. A gente acaba se especializando no que trabalha. Eu hoje
trabalho com crimes dolosos contra a vida. Eu hoje sou promotora do júri, então eu acabo aprofundando muito esses temas. Só que esse aprofundamento exige entendimento. Exige... Por isso que não esqueço esses temas. E eu acho que em concurso você tem que eleger algumas matérias que você tem que aprofundar. Não dá para ser o estudo raso sempre. Por isso que eu digo que nenhuma metodologia serve 100% para todo mundo e vai lhe garantir a aprovação. O que garante a aprovação é bagagem. É bagagem. Não é o que você estudou ali para aquele edital e para aquele concurso. É o que você tem acumulado. Que é o que eu chamo de maturidade de aprovação. É bagagem. É bagagem. Que você tem acumulado. Isso. Você vê que eu tenho uma lista, né? Estou vendo. E você que vai me dizer. Sim, eu quero só concluir essa parte assim. Aí você já entende bem como é que foi sua trajetória, o que você fez. E você foi passando nas fases do MP. E eu queria que você me dissesse assim, o que é que foi mais relevante para você, ou as dificuldades que você teve quando você foi passando? Foi para prova subjetiva, peça prática, a prova oral. Como foi essa trajetória para você? Então, quando você vai passando nas fases, a autopressão aumenta, né? Se você cheguei até aqui, não é possível que eu vou perder e vou desperdiçar. E o MP de Sergipe era o concurso da minha vida, assim. Era o que eu sempre quis. Não fiquei atrelada só a ele, mas chegou e eu disse, agora eu preciso entregar o meu melhor. Porque é a minha oportunidade. Então, quando eu passei na primeira fase, eu não tinha muito isso, eu acho que ninguém na nossa época, de ter preparações específicas para as fases, assim. Tinha uns cursos aqui, acolá. Só é para o Rio de Janeiro. Isso, eu não tinha isso. Eu fiz aqui, no Sesc. Eu não tinha isso. Então, eu me confiei muito na minha bagagem de servidora, de assessora do MP, de estagiária do MP estadual, de assessora de vários locais que eu fui assessora em Nossa Senhora das Dores. E era uma comarca de atribuição plena, então eu fazia de tudo de lá. Então eu tinha uma visão institucional já muito boa. E depois até do próprio Ministério Público Especial de Contas mesmo. Sim. Eu me confiei muito nisso e aí fui treinar as peças. Vamos lá, eu tenho que treinar isso aqui, como eu vou redigir uma denúncia, como eu vou... E eu fui me preocupando com as fases, a cada fase mesmo. Cada fase você se preocupou no momento que chegava nela? No momento que chegava nela. Tem gente que quer se preparar para uma fase que eu acho... Então, eu acho que se a pessoa tem disponibilidade, que bacana. Dela ir pensando, de ir treinando. Eu hoje, majoritariamente, dou aula em cursos de prova oral. No meu tempo não tinha isso. Quem treinou a minha tribuna, era o ponto sorteado 24 horas antes, foi uma amiga. Eu treinei a dessa minha amiga de Flávia, sorteou o ponto dela. Então eu e essa amiga que não estava no concurso, fomos para casa dela treinar as 24 horas com ela. Imagine. Eu também fiz assim. E na minha prova, Flávia já tinha feito e essa minha amiga foi para minha casa e era assim, saco de McDonald's, não isso, mas era tudo muito assim, no tato. Hoje você pode ter uma orientação mais com uma metodologia, no meu tempo não tinha isso. Tinha cursos gerais. Que deixa mais difícil, mas também iguala, vai subindo o nível. Vai subindo o nível. E eu acho que tranquiliza mais o candidato. Certeza. Hoje eu me sinto muito bem nessa função de ajudar outras pessoas a passarem em concurso. Porque eu acho que a gente, como professor, acolhe também aquilo. Dá um gás de confiança para aquele aluno. Claro que, além de auxiliá-lo tecnicamente, tem aquele... Olha, você não está sozinho. Certeza. Tem eu senti isso. Aquele gás, aquela injeção de autoestima também naquele aluno que está com síndrome do impostor ou que está com práticas de autossabotagem. O que eu achava impressionante
pelo menos quando eu cheguei, e eu tinha essa dúvida também, é que a pessoa chega na prova oral e ainda tem dúvida se é capaz. Se é capaz. E, na verdade, não Não existe existe, isso. não tem Existe como. que tem pessoas muito capazes que não chegam ainda. Não tem como você chegar lá E não ser e não capaz. ser capaz. Não tem, é uma conta que não fecha. Exato, não É tem um como você pensamento chegar lá de e não muito ter. autossabotagem. Mas veja, Exato. concurseiro tem, porque é um caminho difícil. E acho que essa coisa de cuidado mental também é muito importante. Que talvez eu não me preocupei tanto, sobrevivi do meu jeito, mas hoje, com essa informação maciça que chega, eu acho que essa preocupação mental do concurseiro, de saúde mental mesmo, de estar com um pensamento positivo, tem que ser mais forte do que era no nosso tempo. Porque eles são muito mais bombardeados de informações jurídicas e não jurídicas. Sim, é verdade. Luciana, vamos para a lista. Mas antes para a lista, eu queria te dar um presente aqui, que é um livro que eu criei. Ah, que legal. Esse livro aí, a gente organizou os itens certos de questões organizados por matéria e por assunto para fazer revisão. Ótimo, se quiser, excelente. pode sortear para os seus alunos, se você quiser. Então, a gente pegou, por exemplo, Direito Constitucional, Classificações. Aí tá lá, todos de carreira jurídica. Então, todos os itens certos. Então, você consegue ter uma visão geral. Ótimo, excelente. De tudo que já foi cobrado, sem precisar responder a questão. Sem precisar responder. Você já tem aquela visão geral. Uma forma de revisar também, né? De revisar, conteúdo. Então, chegar perto da prova, você... Dá uma... Ler, né? Dá para ler todo. Assim, você vai pegando... Você pega, obviamente, que tá no seu edital. Obrigada pelo presente. Tá aí para você. Você não vai estudar mais. Não, vou mais não. Mas pode até presentear um aluno seu, se você quiser. Vou fazer isso. E vou colocar aqui a lista. Sim. Tá? E agora é a lição, as lições de concurso. Pode botar uma câmera aqui para mim. Lições de concurso de Luciana Duarte. Vamos ver, eu vou dizer de uma por uma e você vai dizendo, Jéssica, é isso mesmo, tá tudo certo. Tenha um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você para criar uma ambiência positiva para os estudos. Com certeza. Não só de outros concurseiros, mas de quem lhe dá orientação também. Saiba escolher quem vai aplicar metodologia, que curso vai fazer, em que vai focar, escolher onde vai focar a energia. Acho que isso faz parte da ambiência também. Hoje em dia eu acho que, inclusive, não só para concurso, mas para o mundo que a gente está vivendo, o novo nome não é a informação, é a curadoria. Isso, o filtro, né? O filtro, O filtro. Hoje tudo tem que ter filtro, não é só na área jurídica. Porque ter acesso a muita informação é muito bom, mas tem o lado bem ruim também. Tem que ter alguém bom, assim, que você tenha confiança para fazer o filtro, a curadoria. Isso. Ou você próprio se educar a fazer esse filtro. O que é bom para mim? O que é bom para mim? Ou o que é só instagramável? Sim. O que é só lacração? Hoje a gente vive o mundo da lacração. Então, é como se a gente fizer um paralelo até... de carreiras jurídicas mesmo. Não dá para hoje... Eu hoje sou promotora, sou órgão de acusação, mas se eu fosse réu, eu tenho que fazer um filtro muito bom para não cair no conto da advocacia de lacração. Sim. Médico, paciente, nós como pacientes temos que fazer um filtro para não cair no médico só de lacração, só instagramável. Então, eu acho que a própria pessoa tem que ser educada. Não é para ninguém. Não é para ninguém. O concurseiro também tem que ter esse filtro. E outra coisa, isso abre uma discussão até mais profunda no sentido de que, veja, eu não sou da área médica. Sim. É muito difícil para mim. Demais. Então você diz, não, o médico disse que se tomar esse comprimido desse jeito, essa alimentação, melhora isso. Como é que eu vou ter capacidade técnica para avaliar? É difícil. Mas às vezes eu acho que o melhor filtro, um dos melhores filtros, é você falar com pessoas que dê feedbacks positivos daquele profissional. Então, se você sabe que alguém já foi, vamos para a área médica, paciente daquele médico, e que teve um atendimento, um bom atendimento, isso já é mais confiável do que simplesmente aquela informação bonita, editável, instagramável que chega para você.
Isso vale para o concurseiro também. Eu tenho medo até disso, porque, tipo, às vezes o cara vende, por exemplo, uma pseudociência. Isso. E tem um monte, não, é maravilhoso, não sei o quê, estamos colocando o ozônio. E aí você tem que pesquisar, que não tem efeito científico nenhum. Mas isso é outra história. Segunda lição. Qual eu anotei, rapaz? Fala uma palavra-chave que eu traduzo. Depende mais... o seu resultado depende mais de você. Com certeza. Quase que integralmente. Depende mais de você. Então, da sua dedicação, da sua disciplina, das suas escolhas. Não é só o material. Claro depende mais de você do que... Isso. Perfeito. Terceiro, o resultado vem com disciplina e bunda na cadeira. Exatamente. Perfeito. Acho que a bunda na cadeira é resultado da disciplina, né? Se você não conseguiu me dizer, não foi, Vitor? O que ela não conseguiu me dar uma metodologia de disciplina. No final, nem sei. Eu quero passo a passo, eu quero 7, daquele que era do eficaz, 7 não sei o que, para ser altamente eficaz, né? Sim. Eu quero 5 passos para ser disciplinado. Você acha que tem passos para ser disciplinado? Eu acho que são escolhas. Como é que você faz a escolha? A gente vai entrar depois na discussão filosófica, porque eu estava lendo essa semana um livro de Sartre sobre de onde vem a sua própria decisão. Por que é que você pensa o que você pensa? Se eu entrar agora, vai ser Não, se a gente entrar nessa nova onda da neurociência, do determinismo, a gente vai acabar até o direito. Eu sou meio determinista. Você é determinista? Eu vou perder o emprego. Acabou o direito penal, o determinismo. Não acabou não. Vou dizer minha teoria sobre o determinismo. Tem um sociólogo francês que eu acho assim espetacular. Eu tive uma matéria da pós sobre isso também, da minha especialização, que o professor conseguiu compatibilizar. Mas tem deterministas que acham que a gente não tem poder. Não, dá para eu vou dizer minha compatibilização. E depois eu vou falar do sociólogo que eu achei espetacular, que é Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Mas isso não vai ser agora, não. Vai ser depois. Inclusive, eu conversei com o cara que fez... que eu gostei tanto, e conversei com quem fez o doutorado com ele na França, que é um expoente, assim. Você, com certeza você conhece Clóvis de Barros. Sim. Clóvis de Barros fez doutorado com 20 e poucos anos na França com Bourdieu. Sim. Bourdieu é um enlouquecido. Depois a gente conversa sobre isso. 4. Consciência do que você precisa abrir mão. Você precisa ter consciência do que precisa abrir mão. Não só ter consciência, você precisa abrir mão. Abrir mão. A consciência é a primeira parte. Abrir mão que é o difícil, viu? Abrir mão. Porque essa consciência, assim, a grande maioria dos concurseiros tem. Difícil é conseguir a disciplina para abrir mão. Mas aí eu acho que isso é poder de decisão, sim. É como tomar uma decisão difícil. O que eu acho e que hoje é um conseguem problema... tomar decisões difíceis e outras não. Porque eu acho que talvez, nesse caso específico, as pessoas hoje, mais do que no nosso tempo, e olha que eu me considero uma pessoa imediatista, não conseguem lidar com a espera. Não conseguem lidar com o caminho. Mas por que ela não consegue lidar com a espera? Porque eu acho que isso é próprio desse mundo. Então você está me dizendo atual. que o meio influencia nas suas próprias decisões. Sim. Então essa é uma consequência um pouco determinista. Mas não é do determinismo no sentido de que não temos livre-arbítrio. Temos, mas é muito mais difícil. É mais difícil, mas a gente pode decidir. Mas a gente pode abrir mão. E vamos lá, quem é que conquista? Mas em termos estatísticos, acho que diminuiu. Acho. Não, como assim? Eu acho que se tornou mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Se torna mais difícil em termos estatísticos a cada 100. Antigamente, sei lá, 50 conseguiu, agora conseguem 20. Eu não sei. Eu não sei fazer essa análise estatística porque em relação aos concursos, as vagas são aquelas. A gente vai devagar muito se eu for a gente entrar nesse ponto. A gente vai conversar depois. Sim. 5º. Sim. Estude no fim de semana, onde você tem mais tempo. E quando a cabeça tá mais limpa. Limpa. Quando a mente tá menos fadigada. Perfeito. 6º.
E aqui abrindo parênteses, eu não sou daquela teoria de que trabalhe, estude enquanto os seus concorrentes estão dormindo. Tem que dormir. Sim. Tem que ter eu nunca fui dessas pessoas que estudam de madrugada. Eu durmo, à noite eu durmo, sempre dormi mesmo como concurseira. Sim. E acho que isso era muito bom para mim, porque eu acordava bem, eu trabalhava bem e ainda tinha cabeça para estudar. Eu não sou desse estude enquanto seus concorrentes estão dormindo, não. Se eu não dormisse 8 horas... Tenho que dormir minhas horinhas ali, tenho que estar com a cabeça descansada, tenho que estar sem dor de cabeça. Isso não é pior. Estude em dupla com metas. Isso vai te incentivar a não faltar ao seu dia de estudo. Isso, funcionou muito para mim. Perfeito. 7º e penúltimo. Grife seus materiais para revisar depois. Sim, memória visual. E o 8º, que é a 8ª e última lição de Luciana, o que garante a sua aprovação é a bagagem. Sim. Perfeito. Não é estudo de véspera. Então são 8 lições. Muito obrigado, viu, Luciana? Obrigada, querido. Foi um prazer imenso. Prazer pra mim também. Muitas divagações aqui, a gente, né? A gente vai falar já sobre o determinismo ou não. Ou não, né? Isso é um assunto bem interessante. Pessoal, eu vou deixar as lições aqui embaixo, tá? E, Luciana, eu queria que você dissesse umas últimas palavras para quem está assistindo. O que é que você daria de mensagem para quem está estudando, está na luta, está naquela angústia? Não desistam. Perfeito. Concurso é para quem não desiste. Perfeito. Pessoal, um grande abraço e até a próxima entrevista.